Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou falar sobre regressão linear múltipla aqui no SPSS. Para que serve a regressão linear? Para verificar se uma determinada variável pode ser predita a partir de uma ou de um conjunto de variáveis explicativas, ou também chamada de preditoras ou independentes. Esse relacionamento não implica causa e efeito. Isso vem da teoria, do modelo teórico que você estabelece lá no seu estudo. O que nós vamos avaliar? A magnitude e o tipo de associação e fazer previsões. Aqui nós vamos fazer a estimação pelos mínimos quadrados ordinários, o tipo mais comum que nós temos por aí. Como é que nós fazemos? Vamos aqui em Analyze, regressão linear. Aqui eu vou ter minha variável dependente, vou ampliar um pouco. Essa variável satisfação e vou verificar se a organização do trabalho, as condições do trabalho e as relações socioprofissionais podem ser preditoras da satisfação no trabalho. Vou passar para cá. Aqui em estatísticas vou selecionar o diagnóstico de colinearidade, desmarcar esse aqui. Vou apertar continue. Posso marcar o intervalo de confiança também, vou deixar, tudo bem, continue. Em plots, vou pedir o histograma e o gráfico de distribuição de probabilidade. Aqui em salvar, vou pedir para os resíduos padronizados, aqui esse aqui, standardized, o resíduo padronizado. Vou pedir os valores preditos não padronizados. E é isso, continue. Aqui em opções, vou deixar como está e agora vou apertar OK. Aqui nós temos o nosso modelo, foi pelo método Enter, poderia ser um stepwise também, que é muito útil quando temos muitas variáveis independentes. Aqui nós temos o sumário do modelo. Esse aqui é o nosso R, esse aqui é o nosso R2, ou seja, as nossas variáveis independentes explicam 15% da variação da satisfação, que é nossa variável dependente. Essa aqui é uma boa medida de ajuste do modelo, idealmente quanto maior o R2 melhor. Então um R2 de 70, 60, 50 é excelente. Aqui não tem um R2 muito grande, vamos ver. Aqui é a tabela da regressão, da ANOVA da regressão. O que ela vai dizer? Se existe alguma variável preditora ou não no modelo. Então nós vamos olhar para essa coluna da significância e verificar. Se P menor do que 0,05 aqui, significa que tem pelo menos um preditor no modelo. Se ele é maior do que 0,05, não tem nenhum preditor. Aqui acusou que tem um preditor. Qual é? Vou verificar no próximo passo. Aqui é a tabela da regressão com os betas estimados. Se as variáveis independentes não apresentam a mesma escala ou não estão mensuradas na mesma escala, nós olhamos para esse beta padronizado para ter uma ideia da magnitude, da influência e da importância de cada preditor. Aqui nós temos os betas e vamos verificar se esse beta ele existe ou ele é igual a zero ou não, olhando essa coluna do p-valor. Então, sempre que aqui P menor do que 0,05, significa que a variável independente correspondente é preditora. Nesse caso, a organização do trabalho não é preditora, porque P maior do que 0,05. As condições do trabalho também não. E as relações socioprofissionais são, porque aqui P menor do que 0,05. Eu poderia olhar também o valor T, dependendo do meu tamanho da amostra, eu teria um valor de referência, mas é mais prático olhar para cá. Aqui eu vou olhar o meu diagnóstico de colinearidade. Aqui, idealmente, menor do que 5, o VIF. E aqui, maior do que 0,1. Então, não temos problemas de multicolinearidade. Outra forma é verificar a matriz de correlação e ver se as variáveis independentes têm alguma delas com a correlação maior do que 0,7. Quando isso acontece, pode gerar multicolinearidade. Aqui nós podemos observar a estatística dos resíduos.
Aqui nós podemos verificar se tem algum valor muito discrepante. Se a amostra é grande, dá para trabalhar aí com 4, 3 ou 4, maior do que 3 ou maior do que 4, depende do tamanho da amostra. Para amostras pequenas, isso aqui tem que ser um pouco mais conservador, 2 ou 2,5. Aqui nós temos um valor acima de 3,4, mas talvez não tenha tanta importância no conjunto dos dados. Como a amostra é grande, aqui tem mais de 400 casos, talvez não tenha tanta importância. Esse caso justamente aqui que nós vemos no histograma. A curva está razoavelmente bem desenhada, mas nós temos uns casos que fogem do padrão médio. Como esse modelo estima a média, se isso acontece, são pessoas que fogem desse padrão médio. Vale a pena retirá-los e rodar novamente o modelo? Depende da sua pesquisa. Depende o quanto de influência vai ter a eliminação desses casos na melhoria do R2, por exemplo. Então, o que você faz? Tira, roda de novo e verifica se o modelo melhora ou não. Se não melhorar muito, nem vale tanto a pena ir adiante. Agora, se melhora substancialmente, 10%, até mais, então retire e encontre o melhor modelo que ajusta para prever a média, já que você está fazendo pelos mínimos quadrados ordinários. Aqui, veja, nessa não temos nenhum caso, nenhum ponto muito discrepante. Idealmente é para estar todo mundo aqui próximo da reta, foge um pouquinho aqui, mas não tem ninguém muito descolado. Para verificar os pressupostos desse modelo, uma ideia inicial é justamente aqui, nesse histograma. Então esse é o histograma dos resíduos, que são os estimadores do erro do modelo, e eles devem seguir uma distribuição normal. Aqui nós temos uma curva, analisando graficamente, muito bem desenhada, muito próxima talvez de uma normal. Então, se você utilizar somente a inspeção visual, aqui já dá para passar ou já dá para ter uma ideia de que não tem muita assimetria nem muito alongamento. Então já daria para considerar com esse pressuposto atendido. Com amostras grandes, também esse pressuposto ele pode ser considerado válido se você não tem muita assimetria ou um alongamento muito grande dessa curva ou dos resíduos, tá? Então isso aqui já é um indicador, mas vamos fazer mais análise. Nós vamos aqui em Analyze, em Estatísticas Descritivas, e vamos aqui explorar. Aqui em explorar, eu vou selecionar essa variável que eu pedi para salvar, os resíduos padronizados, e vou passar para cá, Dependent List. Aqui em estatísticas, vou deixar só a descritiva, porque eu estou preocupado com a medida de assimetria e curtose desses resíduos. Vou apertar Continue. Em gráficos, eu vou selecionar os gráficos de normalidade com o teste, vou desmarcar aqui Stem and Leaf, continuar e apertar OK. Aqui nós vamos observar essa medida aqui de assimetria e curtose. Idealmente aqui no SPSS entre menos 0,5 e 0,5, ou entre menos 1 e 1, sendo menos conservador ou mais flexível. Veja que aqui a medida de assimetria e curtose está exatamente entre o intervalo de menos 0,5 e 0,5, algo que nós já tínhamos observado visualmente, então já dá para considerar o pressuposto de normalidade como atendido. E aqui nós temos os testes de normalidade disponíveis no SPSS. Aqui nós observamos se esse P maior do que 0,05, a distribuição dos resíduos tem aderência a uma distribuição normal. Se P menor do que 0,05, ela não tem aderência a uma distribuição normal. Aqui deu P menor do que 0,05, então pelo teste não está indicando normalidade por nenhum dos dois, nem pelo Kolmogorov-Smirnov, nem pelo Shapiro-Wilk. O problema é, esses testes eles são bons para amostras pequenas. Então, para amostras grandes, eles são muito sensíveis, o que nós podemos observar aqui. Então, se isso acontece, você tem uma amostra muito grande, vá pela medida de assimetria e curtose por uma inspeção visual mesmo do histograma dos resíduos. Aqui nós temos um gráfico QQ-Plot, veja que tem aquela observação que fugiu um pouco. Essa é a nossa observação mais atípica do nosso conjunto de dados, mas como a amostra é grande, talvez ele seja alguém que exista, e se eu eliminar, talvez não tenha um ganho muito grande no R2. Se vai ter, você no seu modelo vai explorar. Veja aqui no próximo gráfico como ele foge bem aqui do conjunto de dados, mas não acho ainda que a eliminação dele traga algum ganho substantivo aí para o modelo. E aqui o nosso QQ-Plot, que observa se tem alguém fora do intervalo interquantil. Então nós temos aqui dois casos.
O passo seguinte seria eliminar, rodar de novo o modelo e verificar suas melhorias. Por fim, podemos verificar aqui o diagnóstico de homocedaticidade. Então nós podemos vir aqui em gráficos, Legacy Dialogs, Scatter. Vamos fazer um Simple Scatter, um gráfico de associação. Aqui em Y eu vou colocar o resíduo que eu pedi para salvar não padronizado. E no X eu vou passar o resíduo padronizado. Aqui é o valor predito não padronizado, aqui é o resíduo padronizado. Vamos apertar OK. Então aqui a gente tem uma ideia sobre essa distribuição. Quando ele se apresenta assim, mais homogêneo, a gente tem uma ideia de homocedaticidade. Veja que só tem um caso aqui que está fugindo um pouco, que é justamente aquele que nós identificamos. Se retirar ele, vai ficar todo mundo mais aqui homogêneo. Eu vou trazer aí uma referência de heterocedaticidade para ter uma ideia, mas isso acontece quando nós temos aqui uma flecha, uma concentração muito grande em determinados extremos. Como aqui não temos, está todo mundo razoavelmente bem homogêneo, visualmente dá para considerar a homocedaticidade. Tem como fazer teste? Tem. Aqui no SPSS ainda não conheço, mas no R certamente você tem rotinas implementadas. Bom, essa é uma análise completa sobre o modelo de regressão linear por meio da estimação dos mínimos quadrados ordinários. Os detalhes dessa técnica tem na descrição. Espero que tenham gostado e até a próxima.